Saudamos a todos os irmãos em Cristo com a preciosa paz de nosso Senhor. E queremos neste momento, muito agradecido a Deus e aos irmãos que nos seguem através do canal do YouTube da Senda da Cruz, quando apresentamos as leituras diárias. E estamos iniciando agora um novo trimestre. Enquanto no trimestre passado estudamos sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Nesse trimestre vamos estudar o caráter do cristão. De alguma forma há uma relação muito grande entre esses dois assuntos, pois aqui nos fala plenamente do caráter e da personalidade do homem, mas principalmente do homem que serve a Deus. Por isso que o tema do trimestre é o caráter do cristão. E para a lição que estamos iniciando, a lição primeira, é a formação do caráter do cristão. E sabemos que uma das coisas que influenciam muito no nosso caráter é a revelação através de nossas atitudes e de nossa fala. Quando agimos ou falamos, que queiramos ou não, revelamos algo do nosso interior, daquilo que somos. Isso é tão forte que a Bíblia diz que quando o homem se cala, até o tolo é visto como um sábio. Porque ao falar, ele revela algo do seu caráter, assim como ao agir, se é bom ou se é mau. Esse assunto não é algo tão fácil como se possa pensar, pois, embora sejamos servos de Deus e andamos nas pegadas do Mestre, mas somos seres humanos e estamos aqui nesta vida rodeados de muitas coisas que nos cercam e procuram com que soframos a influência daquilo que está em nosso redor, no nosso dia a dia. Mas quando nos lembramos de que somos cristãos e que temos responsabilidade para com Deus, tomamos atitudes diferentes para com o nosso semelhante e o nosso viver mesmo para com Deus. Assim, a nossa lição desta semana, ela nos fala o caráter na realidade do homem, no seu primeiro ponto. No segundo ponto, essa lição nos fala da deformação do caráter humano. E no terceiro ponto, ela fala da redenção do caráter humano. Então, você vamos encontrar o caráter da realidade do homem, ou seja, quando Deus formou o homem, Deus deu a ele um caráter firme e santo para que ele pudesse viver em harmonia com o seu Criador e Senhor. E este homem Deus tinha dito no projeto da formação, façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. No projeto. Mas quando Deus criou o homem, ele disse,
façamos o homem nossa imagem. A imagem de Deus o criou. Há uma diferença aí muito grande do projeto para a realização. Mas o fato é que Deus nos deu um caráter, e um caráter santo, para que pudéssemos administrar os empreendimentos de Deus aqui nesta terra. E olhem, senhores, senhoras e senhoritas, que não eram pouca coisa, era muita coisa. Mas Deus entregou ao domínio do homem. Isso mostra que ele tinha um caráter firme e santo. Porém, essa maneira, esse caráter santo, não foi uma coisa herdada, porque foi o primeiro homem criado. Depois que este homem veio gerando a sua descendência, claro que há traços, e muitos, que nós trazemos de nossos ancestrais e repassamos para aqueles que virão depois de nós, como filhos, netos, bisnetos, tataranetos e outros, daí em diante. Então, o caráter, em certo sentido, ele não é herdado, diz a nossa lição. Ele é construído. Veja só, o caráter não é simplesmente uma coisa herdada, que veio pronto e entregou a pessoa. Não é isto. O caráter, ele é construído mediante a formação que recebemos de nossos pais. O ambiente que vivemos, a forma como somos ensinados, como fomos criados, isso vai determinar o nosso caráter. Temos visto nos últimos dias muitos escândalos políticos que é envolvido ele e os filhos. Vejam só, ele e os filhos. Ladrões que são presos e depois seus filhos também seguem seus exemplos, seus maus exemplos. Porque o ambiente que a pessoa é educado, é formado, é criado, determina ou pode determinar o seu caráter. E a forma, e as pessoas podem dizer, mas pastor João, e a pessoa tiver uma boa formação acadêmica, então essa pessoa será uma pessoa de caráter firme, de bom caráter, podemos dizer assim. Não, a formação intelectual não tem nada a ver com isso. Não são esses valores, claro que isso pode influenciar de alguma forma, mas não são esses valores que vai verdadeiramente formar o caráter do homem. O homem pode ter muitas formações e ter um caráter deturpado. E o outro pode ser um analfabeto, mas ser um bom caráter. Isso depende, como falei antes, do ambiente em que ele viveu, o ensino que recebeu dos seus pais e daquele ambiente onde ele estava, que é um ditado popular que costuma se dizer que o homem é produto do meio. Em certo sentido, isso é uma realidade. O meio que o indivíduo vive influi no seu comportamento. Ultimamente, nesse país chamado Brasil, há uma briga terrível nos bastidores, porque muitos educadores querem repassar, ou melhor, querem destruir os valores da família, que vai determinar o caráter das crianças de hoje para o futuro, introduzindo outras coisas pervertidas, porque eles sabem que se fizer isto,
essas crianças terão um caráter deformado, para que no futuro eles possam trazer suas mensagens daninhas e perigosas em detrimento de uma sociedade pura, uma sociedade cristã, uma sociedade que reconhece Deus como seu Criador e Senhor, e o seu eterno Filho Jesus Cristo como seu Salvador, e não coloca outros valores, outras coisas diante disso, porque ele está, antes de tudo, olhando para Deus. Depois nós encontramos a deformação do caráter, porque lá no Éden, o caráter do homem era santo, mas esse homem pecou, desobedeceu às ordens de Deus, e ao desobedecer e cair da graça de Deus, então a queda, a questão da queda e do caráter humano perfeito que Deus fez, teve uma mudança naquele momento, tanto que Deus chamou o homem e ele disse: eu estava escondido, porque eu tinha vergonha de me apresentar ao Senhor. Quem disse que você comeu da árvore? A mulher que você me deu. E a mulher, a serpente. Observe que isso chama-se desvio de caráter. Pessoas que não assumem a responsabilidade pelaquilo que faz, pelaquilo que pratica, e tem sempre alguém que é responsável pelos seus erros. Todos erram, menos a sua pessoa. Nisto, quando o homem cai, a imagem e a semelhança de Deus no homem, naquele estado original, foi plenamente deturpado. Agora, ele ficou exposto a todas as investidas do inimigo de Deus, do homem, e do arqui-inimigo de Deus, que é Satanás, cujo objetivo é perverter as coisas que Deus faz, para que o homem possa ser levado para o lugar que já está determinado para ele, que já foi em certo sentido julgado. O príncipe deste mundo já foi julgado. Isso é o seu destino, é o lago eterno de fogo para todo sempre. Então a deformação do caráter humano, uma vez como foi criado perfeito, e plenamente perfeito, muitas coisas que pertencem de Deus, da natureza de Deus, havia na natureza humana, como a santificação que Deus deu ao homem, que ele podia prosseguir na sua vida, e essas condições o homem perdeu completamente. E em seguida nós vamos encontrar essa deturpação na família, constituída por Adão e Eva, quando dentro de casa os filhos se tornaram inimigos, filhos um do outro, e abomináveis, a ponto de haver crimes hediondos praticados por uma geração que não zelou por aquilo que Deus concedeu e não guardou os altos padrões morais e espirituais que Deus concedeu lá no Éden, e agora, com a queda, perdeu esse tesouro extraordinário. E o que vemos é este mundo que anda a vagar nos dias atuais, até que o nosso Senhor Jesus Cristo apareça nas nuvens dos céus para levar os seus servos e servas deste mundo pecador para a eternidade com Cristo. Portanto, meus queridos e amados irmãos em Cristo e amigos ouvintes, fique atento durante esses 3 meses, porque as lições são extraordinárias. É o que nós pedimos, com a ajuda de Deus, em nome de Jesus.